retrocesso sem precedentes na legislação ambiental. Esta é a conclusão de quem critica a possibilidade de afrouxamento do licenciamento ambiental a partir do projeto de lei que foi aprovado pelo Senado e que agora aguarda votação na Câmara dos Deputados. O projeto de lei geral do licenciamento ambiental foi aprovado no dia 21 de maio e prevê, por exemplo, que algumas entidades e empreendimentos sejam dispensados do licenciamento ambiental. Uma das críticas mais enfáticas desse projeto de lei, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, passou também no mês de maio por um constrangedor e misógino ataque na Comissão de Infraestrutura do Senado, quando foi convidada para falar sobre a criação de uma unidade de conservação marinha na margem equatorial, litoral norte do país. Situação que revela como pensa uma parte expressiva do nosso poder legislativo e parte do executivo também. Poderes eleitos, muitas vezes, mais ligados a interesses de grupos econômicos do que ao interesse público. Afinal, falar de ambiente é também falar de pessoas, onde vivem, o que comem, como respiram, que água tomam. Quem defende o projeto de lei diz que ele trará maior desenvolvimento para o país. E para analisar essas questões que envolvem o direito coletivo e o direito ambiental, está aqui hoje o professor Rafael Costa Freiria, que coordena o Laboratório de Políticas Públicas Ambientais da Faculdade de Tecnologia da Unicamp. O Analisa é um programa produzido pela Secretaria Executiva de Comunicação da Unicamp, com direção de imagens de João Ricardo Boi e imagens de Jorge Calhau, e eu sou Hebe Rios. Obrigada, professor, pela participação hoje. A satisfação é toda minha de estar aqui, Hebe. Muito importante a gente poder debater e discutir esse tema, trazer mais esclarecimento. Com certeza. Professor, do ponto de vista do direito coletivo, do direito ambiental, são as suas áreas de pesquisa, esse projeto ele representa mesmo um retrocesso sem precedentes? Qual é a avaliação do senhor? Sem dúvida, Hebe. Eu acho que existe um consenso na área técnica e na área científica, e eu digo sobretudo na área do direito ambiental e das políticas públicas, que representa uma grande ameaça de retrocesso. Em que medida a gente pode dimensionar esse retrocesso? Primeiro, quanto às ameaças de consequência, se ele de fato for aprovado. O que a gente pode sintetizar das possíveis consequências desse novo marco legal do licenciamento? Um risco muito grande de judicialização das demandas que dependem do licenciamento ambiental. Então ele traz insegurança também para o empreendedor. Isso também foi muito manifestado na imprensa nos últimos dias. O empreendedor responsável, ele está receoso, ele está preocupado com essa nova versão da legislação de licenciamento. Então a gente tem um risco grande da gente ter muito mais ação questionando os processos de licenciamento ambiental. Então ele representa insegurança jurídica. Ele representa também um retrocesso na tendência que a gente tem hoje de uma economia voltada para o baixo carbono, para a descarbonização. A gente está tendo uma perda de oportunidade de aliar o marco do licenciamento com a agenda climática. Isso não foi debatido, a gente não teve oportunidade de debate, então isso também é uma consequência muito negativa. Outra coisa, e isso é o foco principal, são os riscos de muitos impactos sociais e ambientais negativos com esse novo marco legal do licenciamento. Esse é o foco, é o que a gente vai debater. E o que aconteceu? A gente não teve um debate. Mais uma vez, aconteceu o que houve em 2021, quando na calada da noite, a toque de caixa, esse marco legal foi aprovado pelo Senado, e agora a gente está tendo que correr atrás do que foi aprovado e tentar se mobilizar enquanto sociedade para tentar reverter no espaço de discussão que a gente ainda tem. Parece, assim, de uma irresponsabilidade gritante, que parlamentares do Senado façam isso, professor? Uma coisa que tem sido dita, assim, de uma forma até banal, que desastres como Brumadinho, Mariana, que aconteceram mesmo dentro já de um rigor da legislação, no caso, se esse projeto for aprovado, eles seriam casos em que nenhum tipo de cuidado teria sido tomado, ou seja, a gente potencializa que desastres como Mariana e Brumadinho se repitam. De fato, de fato. Eu acho que é importante a gente resgatar a origem do licenciamento, como que ele surge. Ele é uma conquista histórica, ele é uma garantia da sociedade frente a potenciais ameaças ao meio ambiente ecologicamente equilibrado,
que é um direito fundamental da nossa população, de todos nós. Então ele surge originariamente lá nos Estados Unidos, na década de 60, para tentar controlar os impactos negativos das grandes obras. A ONU começou a disseminar essa incorporação nas políticas públicas nacionais e o Brasil trouxe para sua legislação em 1981, na Política Nacional do Meio Ambiente. Então, fazendo uma analogia, o licenciamento é a garantia que a gente tem de um check-up preventivo para a saúde ambiental do nosso país. Ele é um instrumento de fiscalização preventiva. Ele é prévio, ele acontece de antemão, antes que os impactos sobreponham o nosso território. Então, a gente tem um histórico de várias legislações complementares. Então, de fato, hoje a gente tem um mosaico regulatório que traz uma certa confusão, mas o que a gente tem hoje é uma grande conquista histórica para tentar controlar os impactos desses grandes empreendimentos, das grandes obras, que são importantes, mas elas têm que ser muito bem avaliadas. Então vai na contramão da história você enfraquecer aquilo que é uma conquista da própria sociedade. São anos, é muita pesquisa, é muita ciência que é recepcionada, que é absorvida pela política ambiental brasileira. Então o que a gente tem para hoje, a gente não poderia perder território. E isso está muito presente nesse projeto de lei. Então, mais uma vez, a gente tem grandes inovações e o debate é muito incipiente. A gente não teve um debate para tentar entender o que está em jogo, né? Não, quais são os riscos. E até o que é necessário realmente mudar. Exato. Porque o senhor disse que em algum momento tem até uma certa confusão, uma certa burocracia, uma dificuldade de compreensão. Ótimo! Então vamos ver esses pontos e vamos aperfeiçoá-los. E não, como diz, eu estava vendo uma reportagem esses dias, uma pessoa citou que aquele velho ditado, né, jogar a água do banho com a criança junto, né? Sim. Então, eu acho que mais ou menos foi isso que foi feito. Eu acho que do jeito que foi conduzido no Senado, a gente está perdendo uma grande chance histórica de melhorar o licenciamento, de aperfeiçoá-lo enquanto instrumento de política pública. Ele é a origem da nossa gestão ambiental. Corrigir possíveis equívocos, né, uma burocracia que, né, atrapalha o processo. Né? Que isso é bom para todos, para todas as partes envolvidas. É isso que o empreendedor quer. Ele quer segurança jurídica. Sim. Ele não quer risco que o negócio dê. Foi feito por quem não conhece, né, professor? E tem interesse econômico por trás. Né? E assim, é um olhar muito enviesado, porque isso também fica manifesto nas notícias dos últimos tempos. O investidor internacional responsável, ele fica preocupado com esse enfraquecimento. Como é que ele vai colocar investimento no nosso país em obras, atividades que ameaçam floresta amazônica, povos originários? Então, impactos muito significativos. Ele quer ter segurança jurídica. Então a legislação tem esse papel. E isso é muito estratégico. E esse argumento de que é para o desenvolvimento do país, isso é totalmente furado, porque aumentou até o número de licenças, quando eles falam que está com problema, que não tem licença, mas até aumentou o número de licenças, né? Foi um número que a ministra Marina Silva apresentou. Quer dizer, não existe esse argumento de que está segurando o processo, né? Se ele vem acontecendo, né, da forma como deveria. De fato. Eu acho que assim, a gente tem que olhar para um outro ângulo. A licença é a garantia da sociedade, que os impactos vão ser avaliados, vão ser controlados. Então isso tem que ser aprimorado. Então tem que ter mais recurso humano especializado, mais investimento, fortalecer os entes federativos, fortalecer o licenciamento municipal. A gente tem várias estratégias possíveis. E não é resolvendo, né, viabilizando desenvolvimento a qualquer custo, porque daí a consequência vai ser muito pior. Né? A gente trata mal o problema, a gente vai na contramão do contexto atual de desenvolvimento sustentável. Sim. E o licenciamento é muito estratégico vai nesse gerar sentido. uma série de problemas lá na frente e esse desenvolvimento vai ser praticamente anulado. Né? Avançou um pouquinho aqui, mas retrocede muito, ou seja, não sai do lugar e ainda regride. Professor, vamos então detalhar alguns pontos. O senhor até me ajudou aqui, né? Trazendo os pontos que o senhor acha, né, que a gente tem que realmente ressaltar, né? A trilogia principal do PL para flexibilização do licenciamento, que seria o LAI, né, que é o licenciamento ambiental especial, o LAC, que é o licenciamento por adesão e compromisso, e dispensas de licenciamento. O senhor poderia então detalhar cada um deles? Vamos começar com o licenciamento ambiental especial, que ele está sendo proposto agora, né? Muito bom. Eu acho que isso daí é a grande novidade que a gente teve. Eu acho que se a gente resgatar lá na pandemia, em 2021, quando a gente teve um debate importante
E aí a condução no Senado, até então, até a mudança de presidência, ela estava sendo conduzida com muita cautela quanto a esse PL. E aí a gente teve a mudança da Previdência e, mais uma vez, uma busca de aceleramento de um tema muito sensível, muito estratégico. Então, foram nos finais das discussões do dia 21 de maio que foi incluída essa emenda pelo presidente do Senado, um licenciamento ambiental especial que não fez parte do debate, que tem mais de 20 anos desse PL. Então é uma inovação com alto poder de impacto no sentido mais amplo, não só, né, ambiental, mas assim, social e inclusive em mudança do próprio perfil do instrumento. Porque se a gente pensar como uma conquista histórica do direito da política ambiental brasileira, a gente enxerga o licenciamento como um instrumento de política de Estado. Ele atravessa governos. O LAI, como ele foi pensado, o licenciamento ambiental especial, ele traz uma abertura para que o licenciamento ele passe a ser um instrumento de política de governo. Ou seja, o governo ele delibera uma listagem de obras que são consideradas pelo Conselho de Governo, que é um órgão já existente na legislação, que vão receber uma agilidade maior na aprovação dessas licenças. Então, é um licenciamento que potencializa a aceleração de licenças ambientais estratégicas para obras que são significativamente impactantes. E a gente sabe o que significa sofrer essa interferência de políticas de governo. Exato. O licenciamento ele tem que ser estável, ele tem que ser um instrumento técnico, baseado na melhor ciência, né? Até fazendo um paralelo, a diretiva europeia que trata do licenciamento, ela traz uma referência das chamadas melhores técnicas disponíveis. Ou seja, trazer uma abertura para o licenciamento dialogar para aquelas melhores técnicas e tecnologias para minimizar, para cautelar, para tentar prevenir os impactos ambientais. Quando você cria uma licença ambiental especial, que ela tem que sair em 12 meses, é quase impossível você aplicar as melhores técnicas e as melhores tecnologias disponíveis. Para avaliar. Para avaliar. Então você está colocando todo o peso na infraestrutura, tudo bem, ela sempre vai ser relevante para políticas públicas, mas a gente não pode flexibilizar, descontinuar, tirar a própria função, a razão de ser do licenciamento. Nossa. Em 2 meses a gente não consegue conduzir bem um processo de licenciamento ambiental. E aí fica o critério político, eleitoreiro, né, que não leva em questão principalmente os impactos e análises técnicas, né? Ou seja, ao invés de estar submetido à técnica, a técnica fica submetida à vontade política. Exato. E sem nenhum debate, Absurdo. Sem nenhuma discussão. Essa foi a inovação que pegou a sociedade científica, os especialistas, mais de surpresa, porque não fez parte do debate. Não fez parte. E assim... E foi o presidente do Senado, né? Presidente do Senado. Davi Alcolumbre, o autor dessa iniciativa esdrúxula. Essa emenda que agora a gente está tendo que debater para tentar trazer uma clareza, um conhecimento, riscos, consequências, para ter uma discussão melhor na Câmara dos Deputados. Porque isso não foi debatido. Faz mais de 20 anos que a gente discute esse PL e essa inovação ela não fez parte do debate. Isso não pode acontecer num instrumento tão estratégico e tão importante para a nossa sociedade. Professor, vamos dar sequência aos absurdos aqui. Olha, a licença por adesão e compromisso, né, o LAC, com base na autodeclaração. Explica para a gente, professor. Pois é, isso aí também tem uma consequência que também preocupa muito. Por quê? Qual que é a concepção de origem do licenciamento? Ele é poder de polícia, traduzindo, fiscalização preventiva. É o poder público responsável, competente, olhando de antemão o que representa aquela grande obra, aquela atividade, aquele empreendimento para a sociedade. Economicamente ela é relevante, ok, mas quais são os seus impactos? Então tudo isso vai ser olhado com antecedência. É o tal do check-up preventivo. O que vai trazer de ponto positivo, mas quais são os pontos negativos? Aí é papel do licenciamento, tentar prevenir, evitar. Se não for possível prevenir, evitar, mitigar. Se não for possível mitigar, compensar. Essa é a trilogia do funcionamento do licenciamento. Quando você muda essa lógica e você dá as condicionantes prévias sem olhar no território os impactos possíveis, sem fazer nenhum estudo, né? Então, assim, o empreendedor ele solicita, ele adere, ele assume o compromisso formalmente no papel e ele recebe a licença. Depois disso,
é que o órgão licenciador ele iria a campo, ele iria nesse território por amostragem para verificar se está coerente, né, a licença com a atuação, com a atividade, com o empreendimento. E a obra já feita, a árvore já derrubada. Aí volta a ser uma grande ameaça para o nosso meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, assim, também é uma tentativa de facilitar que acaba esvaziando o próprio papel do licenciamento. É mais prudente fortalecer os órgãos licenciadores para que eles sejam mais efetivos, mais eficientes, mas que eles estudem e avaliam de antemão, né, com antecedência, preventivamente, do que você correr o risco de ir a campo e já encontrar uma situação consolidada. Danos de difícil reparação ou irreparáveis. Então ela traz agilidade, tem uma expectativa de agilidade, de celeridade, mas com alto potencial de risco. Então também tem que ser muito debatido. E atinge 90% dos licenciamentos ambientais feitos até agora? Sim, porque ela traz uma abertura, aí o PL traz uma abertura para os estados e municípios regularem quais vão ser as atividades sujeitas à LAC. Então isso traz uma autonomia também para o estado e município criar o seu rol de tipologias de pequeno e médio porte, de pequeno e médio impacto. Então a gente pede esse papel que seria da norma geral federal, né, de trazer mais restrição para a autonomia estadual e municipal, né, ser um marco regulatório de fato, no sentido de garantir, né, a essência mínima necessária para o licenciamento. Quando você dá essa abertura regulatória para estados e municípios listarem, né, o que vai poder ser objeto do LAC, mais uma vez a gente tem um risco de enfraquecimento. E a gente tem também aquela situação dúbia, por exemplo, aos amigos tudo, aos inimigos a lei. Quando você deixa para o Estado e para o município decidirem, quer dizer, aqueles que estiverem aliados politicamente, etc., vão ter tudo. Os inimigos, aí se aplica a lei de uma forma mais rigorosa. É possível, com essa abertura, gerar esse tipo de situação? Essa é uma discussão presente, inclusive, na versão atual do licenciamento, né? Assim, a discussão científica em matéria de pesquisa que a gente faz é fortalecer o aspecto técnico e científico do licenciamento, ou seja, tentar blindar o quanto mais das interferências de politicagem, de conjuntura política. A LAC, na verdade, ela enfraquece essa busca de imunidade quanto a essas ingerências, porque a fiscalização ela vai acontecer a posteriori e não preventivamente. E quando ela houver, então você dificulta mais o controle na ponta. Então, enquanto sociedade interessada no controle dos seus impactos, dos impactos no seu meio ambiente, é muito mais prudente você fortalecer o licenciamento na ponta, no município. Campinas é um caso exemplar, ele fortaleceu bastante o licenciamento municipal, do que você liberar uma licença por adesão e compromisso para depois você verificar o que está acontecendo naquela atividade. Vai verificar, né, professor? É por amostragem. Na prática não vai verificar. Se é por amostragem, quantas atividades que vão ser checadas? Então isso representa também uma ameaça, um risco, enfim, isso está dentro do pacote dos retrocessos, né? No caso, incluiria indústrias, mineração. No caso de Minas Gerais, por exemplo, 80% dos empreendimentos poderiam entrar nesse regime simplificado por ter médio risco, por exemplo. Pois é, porque daí você vai criar um instrumento competitivo entre estados. Então, assim, a minha tipologia é mais branda do que a sua, então pode trazer a tua empresa para cá. Isso é um risco. Se você não tem uma norma geral federal mais rígida, você dá muita abertura para esse tipo de regulamentação. Então, assim, qual que vai ser a listagem de médio porte do estado de Minas, do estado de São Paulo, do estado do Rio? Como que isso vai ser padronizado? O que vai constar como empreendimento passível de LAC? Isso também preocupa. Então ainda gera guerra entre os estados, né? Isso está na fala dos empreendedores. O jornal Estado de São Paulo, a semana passada, isso é uma preocupação. O que vai ser objeto de LAC? Será que essa atividade de médio porte, ela é possível? Adesão e compromisso para depois, por amostragem, você vistoriar? Então esse é um ponto também que precisa ser mais debatido, né? E assim, um complemento, isso é muito circunstancial. Não existe um território igual ao outro, né? As vulnerabilidades, as fragilidades, elas são muito casuísticas, né? Então, assim, é difícil você replicar uma licença sem você ver, né, quais são as nascentes, quais são os fragmentos de mata nativa, o que está ameaçado. Isso é o papel do licenciamento. Quando você concede por adesão e compromisso, você perde essa chance.
Às vezes você tem uma espécie ameaçada de extinção, às vezes você tem uma nascente, às vezes você tem uma biodiversidade muito extraordinária que, assim... Vai passar por cima. Vai passar batido. Professor, as dispensas de licenciamento ambiental nos empreendimentos de caráter militar, previstos no preparo e no emprego das Forças Armadas, para sistemas e estações de tratamento de água e de esgoto, para usinas de triagem de resíduos, para atividades agropecuárias, enfim, né, pecuária intensiva. Essa dispensa de licenciamento ambiental para todos esses setores, ou seja, é para todo mundo. Porque eles abrangem, né? Por isso que isso está dentro do pacote das ameaças de retrocesso. Mas como assim dispensa de licenciamento? Existe algum critério para essa dispensa? Eles fazem alguma solicitação? Qual é a lógica? Na verdade, são atividades que não precisam passar pelo rito do processo de licenciamento. A legislação faculta. Todas essas atividades, mas aí... Aqui abrange praticamente todo mundo. Tem algumas apostas, né, que seriam o fortalecimento de determinadas infraestruturas de políticas públicas que a gente é deficitário. Né? Saneamento, dentro do saneamento está resíduos, energia elétrica, enfim. Mas a gente também não pode desconsiderar que essas infraestruturas são muito impactantes. Vamos imaginar aqui que a gente mora num bairro e aí foi autorizado ter uma usina de reciclagem de resíduo da construção civil. Muitos impactos isso vai gerar. E ela foi autorizada sem licenciamento. Não deu para avaliar e controlar. Exatamente. Por mais que tenha um interesse público envolvido em saneamento, em resíduo, em energia, essas infraestruturas são impactantes. Então, historicamente, é papel do licenciamento manejar, avaliar, controlar, mitigar para que essa infraestrutura aconteça da melhor forma possível, quanto ao serviço que ela vai prestar à sociedade, mas também quanto à avaliação e controle desses impactos. Então, também é uma listagem que preocupa muito, né? Preocupa muito porque você perde o uso dessa ferramenta tão importante para essas atividades. Então, tudo isso é passível de dispensa de licenciamento se essa versão for aprovada. E entra naquela brecha de um desenvolvimento que passa a ser, que provoca o subdesenvolvimento, quer dizer, esse tipo de liberação, né, de você não ter licenciamento para essas áreas. É lindo, maravilhoso, vai instalar hoje, vai resolver um problema, vai criar uma série de outros, né, imediatamente. Sim, teve até numa dessas discussões que a gente teve nos últimos dias na imprensa, teve uma fala, né, assim, é um desenvolvimento fast food, e aí a nossa saúde final ambiental ela é muito prejudicada, porque ele está acontecendo a qualquer custo, né? Na verdade, sem o dimensionamento do custo ambiental e social dessas grandes obras. O nosso país precisa da infraestrutura, precisa, mas a gente não pode perder essa conquista histórica. A gente tem que fortalecer o licenciamento. Eu acho que esse é o ponto principal que não fez parte do debate. E a gente está tendo que correr atrás desse esclarecimento. O licenciamento ele é muito importante. Ele trabalha em prol dos interesses da sociedade, do poder público, do empresariado. Ele é uma conquista. Se a gente olhar para trás, a gente tem vários exemplos da falta do licenciamento. Cubatão, a perda de 7 quedas, e mesmo depois do licenciamento, ele enfraquecido, a gente está discutindo Braskem, Brumadinho, Mariana, que foram falhas no licenciamento que a gente tem hoje, reconhecidamente. Então, assim, a gente tem que melhorar isso, porque senão as consequências são muito mais ameaçadoras. Não, professor, e no caso do agro? Pois é, a dispensa para as atividades agrícolas, agrárias, ela representa, na minha visão, uma ameaça para o próprio setor, porque o licenciamento principalmente para atividades que representam um potencial poluidor, é a garantia que a outra atividade agrícola, agrária tem de que elas vão ser conciliáveis. Vamos pensar aqui numa atividade que tem uma certificação de produção orgânica. Ela precisa ter um controle que naquela região vai haver uma avaliação para controlar os impactos de uma outra atividade agrícola. Então, esse é um risco da dispensa de licenciamento para atividades agrícolas. É a garantia que o próprio setor tem de que os impactos mais significantes para o próprio setor também vão ser avaliados e controlados. Ou seja, o PL é prejudicial também para o agro. Exatamente.
que é o setor que produz os nossos alimentos, e no fundo a gente tem um possível dano para a própria saúde pública, porque quais vão ser as atividades fronteiriças, né? Utilização de agrotóxico, a gente quer um agro cada vez mais sustentável também, né? E isso também passa pelo papel do licenciamento. Tão triste ver que essas pessoas que defendem isso ficam fazendo um discurso como se o meio ambiente estivesse desvinculado das pessoas. Né? As pessoas estão intimamente ligadas ao ambiente. O que a gente come, que água que a gente toma, que ar que a gente respira. Então é uma covardia, porque muitas vezes quando a pessoa coloca, é discurso de eco chato, né? Tem até essa forma de falar, porque como se o ambiente estivesse desvinculado das pessoas. E as coisas estão altamente ligadas, né? Totalmente ligadas, né? É o antropocentrismo em detrimento do biocentrismo, né? Tudo tem que ser olhado, a biodiversidade tem que ser olhada, a água, são as nossas condições de existência. Claro. E essa é uma discussão muito séria, e ela é global, e é um contrassenso, né? Você está falando disso, mas a gente vai receber a COP30, a gente vai ser o epicentro da agenda climática, e o licenciamento, ele tem um papel muito estratégico para ser aprimorado, para mitigar emissões, para trazer ferramentas de adaptação climática, né, para trabalhar em prol da agenda climática. Se você enfraquece também a potencialidade de trabalhar a agenda climática no licenciamento. Tem algumas medidas que são pertinentes dentro da dispensa, por exemplo, que tem muito a ver com a agenda climática. A gente está testemunhando os desastres, as tragédias ambientais de fundo climático, haja vista o Rio Grande do Sul. Sim. Então, na dispensa, tem um facilitador para as obras de infraestrutura emergenciais. Isso eu acho que é necessário a gente ter uma segurança jurídica para dar velocidade para essas respostas emergenciais. Mas quando a infraestrutura tem a oportunidade de planejamento, né, ela tem que fazer avaliação, né, e controle de impacto de forma responsável. Melhorar o que a gente tem para hoje, o nosso estado da arte do licenciamento de hoje. É isso que a gente tem que tentar batalhar para que seja pelo menos mantido, para que a gente tenha uma versão melhor do nosso arranjo regulatório atual de licenciamento. A questão é aperfeiçoar. Né, e não destruir. Uma outra questão que essa proposta traz, professor, retira o status de área protegida a terras indígenas e territórios quilombolas, ainda não oficializadas, né? O que desprotege várias áreas. Por exemplo, apagaria da legislação, né, para efeitos de licenciamento, 259 terras indígenas, ou seja, quase um terço, né, de todas as TIs existentes. E mais de 1.500 territórios quilombolas, cerca de 80% dessas áreas. Esse é um outro ponto muito preocupante. Seríssimo, né, professor? Como é que ficam as comunidades indígenas, as terras indígenas e quilombolas? A gente tem alguns temas de fundo para essas questões que, na verdade, esse PL enfraquece. Né? A gente tem uma discussão ligada, por exemplo, a racismo ambiental, a justiça ambiental, que seria tentar fortalecer a legislação e a política pública para comunidades historicamente mais vulneráveis. Ou seja, que ficaram mais marginalizadas no reconhecimento básico das suas territorialidades, ou que sofreram historicamente as maiores consequências dos impactos ambientais decorrentes das grandes obras, né? Então, os afetados por grandes barragens, né, por enchentes. Então, e o que acontece no PL? Quando um território ele ainda não foi demarcado, ele não foi institucionalmente reconhecido, ele deixa de fazer parte do processo de escuta prévia do licenciamento. Ou seja, a gente só tem a consulta da autoridade competente envolvida, FUNAI, IFAM, se tiver patrimônio histórico, quando essa territorialidade ela já foi previamente demarcada, reconhecida e institucionalizada. Se essa territorialidade está numa figura potencial, então assim, um possível território indígena, uma possível comunidade quilombola, isso saiu do foco do licenciamento. Então, assim, aquele princípio da precaução, da prevenção, poxa, vamos estudar o que representa essa territorialidade, quais são as potências desse território. Teve ocupação, tem subsistência ancestral, tem um processo de estudo, de demarcação, isso teria que aparecer no estudo de impacto, no licenciamento, na consulta pública, no parecer da autoridade envolvida. Mas quando você não tem essa demarcação, você não tem essa escuta. O órgão não é envolvido. E mesmo quando tem a escuta,
ela não é vinculante. O parecer da autoridade especializada envolvida, ele não vincula a decisão final da autoridade licenciadora. Esse também é um ponto bastante preocupante. Ele é um parecer consultivo. Não tem o poder, não né, tem de o mudar poder nada. de vincular. Ele não é vinculante. Isso que está como pano de fundo dessas projeções. Se é um possível território, se é uma possível unidade de conservação, mas não é ainda, ele está ameaçado. Porque não tem como fazer um estudo prévio. Não tem essa fiscalização preventiva. O licenciamento vai acontecer no foco da autoridade licenciadora, sem haver esse diálogo com a autoridade especializada nos direitos desses povos tradicionais. Professor, outra questão dos sítios arqueológicos, né? A Sociedade de Arqueologia Brasileira aponta que o projeto prevê que o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, seja consultado apenas quando existirem bens identificados nas áreas a serem exploradas. Mas vários sítios arqueológicos estão soterrados. Então, nesse caso também... É mais uma vez o esvaziamento da essência de precaução-prevenção, que foi discutida lá na ECO 92. Para mais esse setor. O licenciamento é a única garantia que a gente tem enquanto sociedade, de precaução. Será que tem aqui enterrados sítios arqueológicos, artefatos? A gente não tem como ter essa garantia da precaução e prevenção. Isso está ameaçado. Iria esvaziar o poder que hoje existe tanto do IPHAN, né, quanto do próprio IBAMA, né? Seria vamos dizer, um golpe, que eu acho que é o que eles querem, né? Um golpe de morte para esses órgãos. A gente perde a perspectiva que a gente tem hoje. Então, qualquer obra impactante, potencialmente ou efetivamente impactante, que cai no rito do licenciamento, antes dela se instalar, antes dela operar uma grande estrada, né, um aeroporto, enfim, uma infraestrutura de uma grande indústria, aquela territorialidade diretamente impactada, efeitos diretos, efeitos indiretos, ela é toda avaliada por uma equipe técnica multidisciplinar. Então entra em cena o geólogo, por exemplo. São conhecimentos interdisciplinares que entram em cena antes de ter qualquer impacto naquela área. Se você enfraquece isso, né, se você não traz essa visão mais ampla do processo, de áreas que têm esse potencial, se você não traz esse olhar multidisciplinar, você não tem mais essa garantia. Então você tem um potencial de risco muito aumentado por esse enfraquecimento do papel do licenciamento, né? Então, se você não tem uma ferramenta preventiva para aquilo que pode ser um sítio arqueológico, a sociedade ela fica ameaçada de uma perda irreparável. Professor, para todo lado que a gente olha, a gente só vê problema, né? Tem algum ponto positivo? O senhor falou até um deles agora há pouco. Haveria algum ponto positivo a ser mantido, né, caso a Câmara tenha a lucidez, né, de mudar isso que o Senado fez e queira manter alguns pontos nessa proposta? Olha, um ponto positivo, a gente precisa de um novo marco legal para o licenciamento. O fato a sociedade precisa de uma legislação clara, sistematizada, que potencialize o melhoramento do licenciamento. Essa versão, a gente veio elencando os seus problemas, mas a gente precisa discutir um novo marco legal do licenciamento. A gente tem um mosaico muito grande de normativas que tratam do licenciamento e isso enfraquece o próprio licenciamento. Então, o novo marco legal ele é importante para a sociedade, para fortalecer. Eu acho que a gente focou aqui de uma forma muito estratégica naquilo que é problema, Sim. Mas a gente precisa dessa nova legislação. Mas ela tem que vir fruto de um grande debate. Lógico. Não aconteceu na Câmara, não aconteceu no Senado. Pontos positivos, né? Assim, além da questão da dispensa associada às grandes tragédias, a uma resposta emergencial da sociedade, a gente teve também, por exemplo, um aumento da pena de responsabilidade criminal para aquele que faz um empreendimento, atua sem a licença ambiental. Então, a questão de responsabilização criminal, ela ganhou um peso maior. Então, o empreendedor
que faz uma atividade, que desempenha uma obra sem a licença, ele está passível de uma responsabilização criminal mais majorada, mais forte. Então, esse é o braço do chamado comando-controle. Ele ganhou mais força. Mas o nosso braço do planejamento, da gestão, né, ele ficou enfraquecido, ele está enfraquecido nessa versão. Quer dizer, não atua preventivamente, só lá no fim do processo, que é uma coisa também que demora muito, né, professor? Até provar, né, com a quantidade de recursos que a gente tem na nossa legislação, acaba também encaminhando para uma perspectiva de impunidade, né? Sim, e aí é um grande equívoco, porque os danos muitas vezes eles são irreparáveis, a justiça é lenta, às vezes ela não tem esse alcance científico multidisciplinar para avaliar todos os danos, dimensionar quais foram as consequências. A sociedade como um todo perde muito com isso. Agora, de uma forma geral, outras questões não relacionadas diretamente à SPL, professor, por exemplo, como que o senhor avalia o motivo do convite, né, para a ministra Marina Silva na Comissão de Infraestrutura do Senado? Ela foi convidada para falar sobre a criação de uma unidade de conservação, né, uma unidade de conservação marinha, né, na margem equatorial, na região norte. Qual a importância desse tipo de unidade, né, e ela foi atacada justamente por quem defende esse outro lado obscuro do licenciamento que o senhor está colocando, né? Qual que é o importante desse tipo de unidade que ela foi defender? Pois é, esse foi um episódio muito lamentável, né, que assim, a sociedade pôde testemunhar. A Marina Silva, assim, o respeito, a credibilidade internacional que ela tem é enorme, fruto da sua história, ela é muito coerente, né, é um quadro político que tem respaldo técnico, tem respaldo científico. O embate que houve, na verdade, tem muito a ver com essa questão de você proteger territorialidades, para que o desenvolvimento ele não aconteça de qualquer forma. Então, quando tem uma iniciativa para a criação de uma unidade de conservação, você está criando uma parcela do território que não vai poder receber atividades e empreendimentos impactantes, significativamente impactantes. Então, eventualmente, quando você adota uma decisão nesse sentido, você está restringindo atividades que seriam passíveis de licenciamento ou de dispensa de licenciamento. Então, passa a ser uma área protegida, um espaço territorial especialmente protegido. É o que a gente chama de trincheira verde. Então, assim, se você tem uma unidade de conservação, você não vai poder ter exploração de petróleo. Então, passa a ter o conflito de interesse. Se você vai ter uma unidade de conservação, você não vai poder ter qualquer obra, uma grande rodovia, enfim, você restringe a intervenção naquela territorialidade. Por isso que há um incômodo muito grande de políticos quando há uma iniciativa de unidade de conservação em territórios que são estratégicos não só para fins de proteção de biodiversidade, para fins ambientais, mas que afeta interesses econômicos. Aí vem essa balança que o licenciamento tem que ser muito técnico, muito responsável, muito científico, e esse é o grande debate. Mas aquela questão que no caso específico, né, da exploração de petróleo ali naquela região, né, amazônica, esse tipo de unidade de conservação não iria impedir, iria, vamos dizer assim, controlar os possíveis impactos ambientais, mas não impedir necessariamente. O senhor acha que nesse caso impede mesmo? As pessoas que são críticas, elas têm razão nesse ponto? Olha, a faixa, ela é muito grande. Então, assim, em alguns trechos, quando você tem a unidade de conservação, naquela territorialidade você não pode ter exploração. E você cria também um zoneamento no seu entorno. Então, assim, você restringe a área de exploração. Não é para toda a margem equatorial. Então, mas é legítimo. Se não pode explorar, não pode. Exatamente. Esse é o contraponto. Falando. E faz parte do processo. Claro. Porque assim, tem que ter gente olhando para os mais diferentes interesses. Então, e é o licenciamento, ou é a parte técnica envolvida, responsável, que vai poder dimensionar isso para a sociedade. Tecnicamente. Quais são as ameaças? Qual que é a biodiversidade? Quais são os conhecimentos tradicionais associados e envolvidos
e que justificam você ter uma unidade de conservação. A gente precisa ter a garantia de que isso vai ser bem feito, porque senão a gente está ameaçando não só o nosso meio ambiente, mas das gerações futuras, né? A gente precisa que esse trabalho seja bem feito, feito com responsabilidade. Professor, para encerrar, o que a gente pode fazer enquanto cidadão comum, mortal aqui, para que isso não vá adiante? Porque a gente sabe que a Câmara agora vai, né, tá com a criança no colo, não sei o que ela vai fazer com essa criança, mas o que a gente, enquanto sociedade, pode fazer para que as coisas não caminhem dessa forma e todos esses absurdos sejam corrigidos? Vamos lá, acho que essa é uma grande questão, inclusive eu suscitei no meu laboratório, antes a gente fez um debate sobre isso, e o que a gente tem para hoje, né, de imediato? Eu acho que a sociedade tem feito esse movimento de pressão, né, de pressão nos parlamentares, isso volta para a Câmara, então assim, a gente tem uma oportunidade disso ser revisto com os nossos deputados federais. Então está havendo uma grande mobilização, isso é importante que ocorra, né? A Câmara vai poder debater de novo isso, eu acho que a população está podendo agora se inteirar mais do que está sendo discutido. Depois disso, a gente tem o poder de veto do nosso presidente, que também pode acontecer, veto parcial ou veto total. Essa é mais uma mobilização que pode acontecer. Se ele vetar, volta para o Congresso, volta para uma outra discussão. E aí aumenta o quórum de votação, tem que ser maioria absoluta. Então passa a ser uma votação mais qualificada ainda. Então é isso que a gente tem para hoje no cenário político, pressionar para que a gente tenha uma discussão mais esclarecida, de contexto mais técnico na Câmara e depois no Executivo Nacional. Mas, por exemplo, aqueles projetos de lei populares, né, que precisam de, não sei qual, se é 1 milhão de assinaturas, eu não sei, eles se aplicariam nesses casos, assim, como um contraponto? Não, né? Não, porque esse já está no rito de aprovação. É uma possível nova legislação. Então, assim, quem que a gente tem para sensibilizar politicamente? O Congresso Nacional, Câmara dos Deputados. Depois vai para o presidente da República. Ele pode vetar parcialmente ou totalmente. Então, assim, não é comum, os poderes costumam respeitar aí as competências, mas ele vai ter essa oportunidade. Passado esse momento, a gente tem a figura do Poder Judiciário, que é o poder fiscalizador desses processos legislativos. Historicamente, a gente até relembrou que aconteceu algo semelhante com o Código Florestal. A gente teve ameaças, a gente teve alguns retrocessos, houve uma grande mobilização, e o Supremo ele demorou 6 anos para dar uma resposta para as ações diretas de inconstitucionalidade. E houve alguns ajustes, houve alguns aprimoramentos dessa legislação, mas depois de 6 anos. Enquanto isso, fica aquela insegurança jurídica, né? Exatamente. Mas então, pode haver esse questionamento de inconstitucionalidade. Pode, e essa versão muito provavelmente vai suscitar. Além do controle chamado concentrado do Congresso, a gente tem o controle difuso. O judiciário de primeira instância ele também pode discutir, não, aqui não pode ter um licenciamento ambiental especial porque vai esvaziar o EIA-RIMA. Ele pode decidir no caso concreto, ele pode defender a sociedade em concreto. Por isso, a primeira ameaça, a primeira consequência de aumento da judicialização, da discussão em juízo dos casos de licenciamento, o que é um desestímulo para o próprio empreendedor, para a própria atividade econômica. Tá? Professor, muito obrigada pelos esclarecimentos. Eu que agradeço a oportunidade. No Analisa foi muito bom. Pena que é um tema triste, mas a gente tem que falar sobre ele, tem que debater. Ele é complexo, né? E assim, faz parte do nosso momento. O debate tem que ser amplo, tem que ser esclarecido. E vamos pressionar os nossos e cada um fazendo a nossa parte, né? Eu acho que talvez uma palavra final, até valorizando aqui o nosso espaço, o papel estratégico, aconteça o que acontecer, dos nossos profissionais. Porque o nosso engenheiro ambiental, o profissional da área ambiental, ele vai ter um papel estratégico lá na ponta, para ele fazer a diferença no que ele tiver de governança dentro de um processo de licenciamento. Muita responsabilidade. Muita responsabilidade. É isso, professor. Muito obrigada. Hoje participou do Analisa o professor Rafael Costa Freiria, que coordena o Laboratório de Políticas Públicas Ambientais da Faculdade de Tecnologia da Unicamp. Este foi Analisa, um programa produzido pela Secretaria Executiva de Comunicação da Unicamp, com direção de imagens de João Ricardo Boi, imagens de Jorge Calhau e edição de Kleber Casablanca e Johnny Andrade. Até o próximo programa.